Senhoras e senhores, bom dia. Sou o professor Caio Lara, pró-reitor de pesquisa da Escola Superior Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte, e membro da diretoria do Comped. Hoje estarei na função de mestre de cerimônias do nosso evento, e é com imensa alegria que damos início ao 7º encontro virtual do Comped. A comissão organizadora está muito feliz em poder, pela 7ª edição, oportunizar essa integração tão essencial para o conjunto da nossa sociedade científica do direito no Brasil. É uma honra contar com a participação de acadêmicos de todas as regiões do país, além da participação de ilustres acadêmicos estrangeiros. Entre hoje e o dia 28 de junho, em formato totalmente virtual, o encontro proporcionará um espaço democrático e integrador entre pesquisadores, acadêmicos e profissionais do direito. Desde 1989, o Comped vem cumprindo com êxito sua missão de apoiar os programas de pós-graduação nas instituições brasileiras de ensino, colaborando com a definição de políticas para a formação de pessoal docente e discente na área jurídica, e propondo temas de interesse da pesquisa e da pós-graduação em direito junto às autoridades educacionais. Através de encontros e congressos nacionais, presenciais ou virtuais, o Comped oferece visibilidade à produção científica em direito, possibilitando a publicação de milhares de artigos jurídicos e apresentação de pôsteres sobre as mais diversas temáticas. Os encontros virtuais do Comped surgiram como uma forma de driblar as adversidades do período da pandemia da Covid-19. Hoje, esses encontros cumprem um papel integrador, ampliando a democratização do acesso aos espaços de diálogo científico. A pesquisa jurídica na perspectiva da transdisciplinariedade é o tema central deste evento. Uma vez que a pesquisa jurídica tradicional vem sendo desafiada por uma nova abordagem, a transdisciplinaridade, queremos fazer desse espaço um fórum qualificado para refletirmos que os problemas jurídicos não se limitam ao âmbito legal, mas se entrelaçam com diversas outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a história, a filosofia, a economia e a psicologia. A transdisciplinaridade na pesquisa jurídica busca superar a fragmentação do conhecimento e construir uma visão mais holística do direito. Isso significa que o pesquisador jurídico não se limita a analisar as leis e a jurisprudência, mas também leva em consideração os fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que influenciam o fenômeno jurídico. Diante do contexto dessa rica discussão, apresentamos as seguintes autoridades que neste ato estão compondo a mesa da cerimônia de abertura do nosso 7º encontro virtual do Comped. A professora doutora Samira Aide Dalfarra Naspolini, a presidenta do Comped, o professor doutor Orides Mesaroba, diretor executivo do Comped, nesse ato, coordenador geral do nosso evento, a professora doutora Flaviane de Magalhães Barros, representante diária da CAPES. É importante registrar que não seria possível construir um evento tão expressivo sem o empenho de uma valorosa equipe e o apoio fundamental dos nossos parceiros institucionais. Portanto, gostaríamos de registrar a presença nesta mesa de abertura dos ilustres diretor da Faculdade de Direito de Franca, o professor Dr. José Sérgio Saraiva, coordenadora da Universidade Unigran Rio Áfia, professora doutora Litiane Mota Marins Araújo, o decano da Faculdade de Direito da Universidade da República do Uruguai, professor Dr. Gonzalo Lorenzo, e diretora do Instituto Portucalense, a professora doutora Maria Manuela Magalhães Silva. Apresentamos e agradecemos pela colaboração os intérpretes de Libras, que estão aqui conosco nessas atividades da manhã, a Marielle Pérez dos Santos e o Andrés Leonardo Salas. Também agradecemos a dedicação dos professores que colaboram como avaliadores do Comped,
que nos últimos meses se debruçaram para garantir o processo de avaliação simultâneo do nosso encontro virtual e que estão, neste momento, avaliando os trabalhos do Encontro Internacional do COMPED, que será realizado no Uruguai. Antes de prosseguirmos, solicitamos a todos e todas que assumam uma posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Dando continuidade aos trabalhos, vamos assistir a um vídeo com algumas orientações que garantirão o correto funcionamento deste evento. O Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito deseja boas-vindas a todos os participantes do 7º Encontro Virtual. Este ano, com o tema A Pesquisa Jurídica na Perspectiva da Transdisciplinaridade. E para que você tenha a melhor experiência neste evento, confira alguns avisos importantes. Acesse o hot site oficial do encontro. Fique por dentro das datas e horários dos painéis, artigos e pôsteres. Neste mesmo espaço, você também tem acesso ao manual de apresentação. Os links das salas virtuais você encontra dentro da área restrita no site do COMPED, acessada com seu login e senha. Verifique se possui conexão com a internet e se o microfone e a câmera do seu dispositivo estão funcionando. Chegue cedo às salas e, após solicitar acesso, aguarde a autorização do monitor do COMPED. Mantenha a câmera e o microfone fechados e só ative no momento da sua apresentação. Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, procure os monitores disponíveis nas salas virtuais. Estamos muito felizes com a sua presença em mais essa atividade, promovida em parceria com a Faculdade de Direito de Franca, a Unigran Rio, a Faculdade de Direito da Universidade da República Uruguai e o Instituto Jurídico Portucalense, da Universidade Portucalense. Acompanhe nossas publicações nas redes sociais, marque o COMPED e compartilhe esse momento de socialização do conhecimento científico. Para fazer uso da palavra, convidamos a professora doutora Samira Aide da Alfarra Naspolini, presidenta do COMPED. Bom dia, me ouvem? Bom dia a todas e todos. Bom dia, cumprimento a professora Flaviane de Magalhães Barros, nossa representante diária na CAPES. Também cumprimento o professor José Sérgio Saraiva, diretor da nossa querida Universidade de Franca, a professora Litiane Mota Martins Araújo, coordenadora da Universidade de Unigran Rio Áfia,
o decano da Faculdade de Direito da Universidade da República do Uruguai, professor Gonçalo Lourenço, nosso próximo anfitrião. Cumprimento também a diretora do Instituto Portucalense, professora Maria Manuela Magalhães, o nosso secretário-geral, querido professor Orides Mesaroba, e o Caio Lara, nosso diretor, e que aqui nos brinda como mestre de cerimônia dessa abertura. Inicialmente, né, não poderia deixar de iniciar manifestando o nosso pesar e a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, principalmente as nossas pesquisadores e pesquisadoras que passam por essa tragédia inenarrável, que possivelmente estão tendo prejudicados aqui a participação no nosso evento, né? Pessoas que estão sempre presentes, que muito brilham no Comped, né? Estão tendo esse tamanho infortúnio, né? Então, manifestamos nossa solidariedade, nos colocamos à disposição para apoiá-los no que acharem necessário e que possam encaminhar para nós as suas demandas. Quero também agradecer a todos que tornam possível esse evento, iniciando a vocês, autores e autoras, que encaminharam seus artigos e pôsteres e que vão, ao longo dessa semana, apresentar nos nossos GTs. Agradecer a todas as avaliadoras e avaliadores que têm o trabalho árduo pré-evento, que é o de avaliar cada artigo que é encaminhado para que a gente possa ter esses artigos passando por um crivo do duplo blind. Também agradecer imensamente os coordenadores de GTs, já tivemos reuniões com eles, mas reforçar que os avaliadores e avaliadoras e coordenadores de GTs são aí o coração do nosso evento, né, o núcleo duro do nosso evento. Agradecer nossos painelistas, né, a todas e todas que vão participar, agradecer a nossa novidade, nossos intérpretes de Libras, a Marielle e o Andrés, e a toda a equipe, né, do Comped, que trabalha arduamente para tornar esse evento possível. Como disse o professor Caio Lara, esse modelo de encontro virtual ele se inicia na pandemia, né, para que continuássemos expondo as nossas pesquisas, e se consolida hoje no 7º evento, né? Parece que foi ontem o primeiro, mas se consolida hoje no 7º evento, o qual decidimos manter nessa modalidade, porque percebemos exatamente a possibilidade de uma participação maior das nossas alunas, alunos, pesquisadoras, pesquisadores que muitas vezes não podiam participar devido, né, às cidades, ao deslocamento que poderiam tornar inviável a sua ida ao evento. Então, como muito bem reforçou o professor Caio, com isso a gente consegue uma maior inclusão e democratiza esse espaço para a participação de um maior número de estudantes, né? Ainda no sentido da inclusão, queria registrar que neste evento virtual, é o primeiro evento que inicia o GT, que criamos no começo do ano, no edital já do ano passado, né, que é o GT sobre Direito e Relações Étnico-Raciais, que teve uma procura bastante significativa, né, surpreendentemente, pelo fato de ser primeira vez que o GT se apresenta, né, tivemos uma procura bastante significativa, e o GT vai tratar de temáticas relativas aos diferentes grupos raciais e étnicos, né, dentre elas as questões teóricas e epistemológicas relativas à negritude, ao indigenismo, aos povos ciganos, dentre outros, numa perspectiva antirracista e de promoção da equidade racial. Queremos cada vez mais promover e fomentar, como Associação Científica do Direito que somos, a inclusão e a cidadania de todos e todas, conforme muito bem prescreve a nossa Constituição. Porém, temos clareza de que não é possível conseguirmos alcançar esses objetivos sozinhos. Não é possível, nos dias de hoje, como de fato nunca foi, pensarmos que o direito consegue dar respostas aos conflitos sociais, aos problemas
que a nossa sociedade lhe apresenta, de forma estanque e compartimentalizada. Por isso, a proposta desse evento é pensar a pesquisa jurídica de uma forma transdisciplinar, a partir da perspectiva da transdisciplinaridade. Porque, como dizia o poeta, vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. O que enfrentam nossas irmãs e irmãos gaúchos nos provam que o nosso modelo civilizatório esgotou o nosso planeta, o nosso lar. E é urgente o repensar e o preservar. E contamos, sim, com todas as áreas do conhecimento que possam nos ajudar nesse sentido. Desejo, portanto, a todas e todos, a todos nós, um excelente e profícuo evento. Muito obrigada, professor Caio. Muito bem, professora Samira. Convidamos agora a fazer o uso da palavra a professora doutora Flaviane de Magalhães Barros, representante de área da CAPES. Bom dia a todas, bom dia a todos. Professor Caio me ouve? Gostaria então de cumprimentar o professor Caio, né, como o anfitrião, o gestor desse painel, né, e anfitrião. Cumprimentar especialmente a professora Samira Naspolini, presidente do Comped, juntamente com o professor Uribe, secretário-geral, todos os patrocinadores e realizadores desse 7º evento do Comped na versão online. E agradecer também e cumprimentar a toda a equipe técnica do Comped, na pessoa da Simone, né, que é quem faz acontecer essa grande e importante associação, que é a Associação da Pós-Graduação em Direito. Para mim, uma alegria estar aqui novamente, e gostaria de ressaltar a importância do Comped na construção de um consenso alargado da comunidade da pós-graduação em Direito, especialmente com a participação tanto da professora Samira quanto do professor Orídes, de todos os encontros que tivemos esse primeiro semestre de 2024, em Belo Horizonte, em São Paulo e em Fortaleza, de modo que, como coordenadora geral da coordenação da área que representa a área do direito junto à CAPES, com os meus colegas professora Maria e professor Francisco, agradecer a esse apoio e a compartilhar, né, de responsabilidade no sentido de aprimorar a gestão da pós-graduação em Direito, especialmente incluindo um diálogo mais próximo, não só com coordenadores de programas, mas com docentes e discentes. E conclamar, né, aproveitar mais uma vez aqui o Comped como esse local tão importante de disseminação das informações da pós-graduação, conclamar os discentes para a gente fazer conversas mais diretas sobre as necessidades que o discente da pós-graduação tem. Para isso, temos várias pautas para o próximo semestre, né? E aí vou aproveitar para convidar todos, sendo uma delas o censo da pós-graduação. Um outro ponto que quero chamar a atenção, né, no mesmo sentido que a professora Samira já falou, é o apoio desde a primeira hora aos programas de pós-graduação em Direito do Rio Grande do Sul. A área do direito tem 17 programas no Rio Grande do Sul, nós estamos reunidos em constante atenção e escuta, e dialogando e intermediando as necessidades desses programas junto às diversas diretorias da CAPES, e também conclamar a todos que a gente possa fazer um apoio, não mais no sentido somente humanitário, de auxílio emergencial, mas uma força-tarefa para apoiar o Rio Grande do Sul na pesquisa jurídica necessária ao projeto de reconstrução, que não é um projeto de curto prazo, é um projeto de longo prazo. Por fim, chamar a atenção de todos às nossas preocupações e nossas grandes pautas
uma delas, a questão da equidade das ações afirmativas, que já se expressam em vários documentos da área, e para nós é uma alegria a gente saber o quanto o Comped está afinado a isso. Também as nossas preocupações com a COP e com a atuação do direito, especialmente nos temas relacionados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial a questão climática que nos avizinha cada dia mais em uma grande crise. É importante também fortalecermos cada dia mais, especialmente no momento regulatório que estamos, as ações afirmativas nos programas de pós-graduação. E como nós vamos não só incluir pessoas diversas nos nossos programas, mas acompanhar e monitorar para que elas consigam concluir o seu percurso formativo dentro da pós-graduação em Direito. E essa é uma pauta importantíssima dentro daquilo que nós, como área do direito, precisamos reconhecer algo que precisamos fazer, e mais do que isso, darmos exemplos às outras áreas, que não têm a formação jurídica que justifica, pela Nossa Senhora Magna Carta, né, as razões da equidade e do direito à igualdade de pessoas, independente de qualquer diferença, né? Essa é uma pauta que o direito sabe muito bem explicar e dizer. Por fim, quero chamar a atenção, mais uma vez, para uma grande mudança que a pós-graduação sofre desde 2018, que é uma mudança do produtivismo para uma produção de qualidade. Nesse sentido, nós, com o Comped, conseguimos fortalecer o papel da produção em anais de eventos. Hoje, trabalhos completos em anais de evento equivalem, em termos de produção bibliográfica, à publicação de um artigo, um capítulo ou mesmo um livro monográfico, mostrando, então, a importância que os eventos científicos têm para a construção de um conhecimento, porque o evento e os anais é o primeiro veículo de comunicação científica. Então, quando você ainda não tem uma pesquisa completa, você pode discutir os resultados parciais dentro de um evento como o Comped. E nós precisamos fortalecer cada dia mais o papel dos eventos científicos, verdadeiramente científicos, devo ressaltar, dentro da pós-graduação em Direito. E eu gostaria muito de agradecer a esse espaço e de ressaltar 2 pontos que eu vislumbro aqui. O primeiro é o nosso compromisso e o Comped junto de redução das assimetrias internas na pós-graduação em Direito do Brasil, mas também o fortalecimento do diálogo do Sul Global. E, portanto, estar aqui com colegas do Uruguai e mesmo colegas de Portugal que têm essa preocupação com a África lusófona e outros grandes diálogos que nós podemos fazer com o Sul Global, é para mim um motivo de grande alegria, especialmente quando a gente trabalha a interdisciplinariedade. Esse é um objeto de discussão no nosso documento de área e, portanto, eu conclamo a todos a gente retomar essa discussão. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite de estar aqui nesse momento. Professora Samira, muito obrigada mais uma vez. Professor Caio, retorna a sua palavra. Muito obrigado, professora Flaviane, belas palavras. Convido agora o diretor da Faculdade de Direito de Franca, o professor doutor José Sérgio Saraiva. Professor Caio, está me ouvindo? Caio, está tudo ouvindo? Bom, primeiramente, em nome da Faculdade de Direito, em nome dos nossos coordenadores, o professor Frederico Tales e o professor Yuri Lanes, quero cumprimentar a todos. Cumprimentar a professora Samira, o professor Orides, que há tanto tempo, então, nos encontramos. Quero cumprimentar a professora Lidiane,
uma honra muito grande conhecê-la ainda que por esse quadradinho, cumprimentar, né, o professor Gonçalo, né, nossos colegas do Uruguai e também, então, de Portugal, e é uma honra muito grande participar deste evento, em nome da Faculdade de Direito, é uma honra. A professora Flaviana já disse o que era necessário, o que nós precisamos, então, auxiliar o Comped na busca desses desafios. Então, a Faculdade de Direito se sente muito honrada, agradece esse espaço, então, do Comped, e estamos sempre à disposição dessa associação tão importante para a pesquisa e para o conhecimento, então, de todos nós, inclusive para a sociedade. Muito obrigado, devolvo a palavra ao professor Caio, é uma honra muito grande. Muito obrigado. É um prazer ouvi-lo, professor José Sérgio Saraiva, estaremos em Franca em breve. Agora, para suas considerações, chamamos a coordenadora da Universidade Unigran Rio Áfia, a professora doutora Litiane Mota Marins Araújo. Bem, bom dia a todos, espero que me escutem. Sim? Bem, é com imensa honra que, em nome da Universidade Unigran Rio Áfia, representando o magnífico reitor, professor Felipe Vargas, e a pró-reitoria de graduação, professora doutora Cristina Zanettini, trago as saudações ao 7º Encontro Virtual do Comped, através da professora doutora Samira Aide e do professor doutor Orídio Mesaroba, e de toda a mesa aqui participante e de toda a diretoria do Comped. Cumprimento ainda a mesa através do meu querido professor, que será o palestrante de hoje, Roberto Cante de Lima. A Unigran Rio, como patrocinadora deste evento, de extrema relevância para a comunidade jurídica brasileira, sente-se honrada em poder contribuir para o debate e a troca de conhecimento sobre a pesquisa jurídica na perspectiva da transdisciplinariedade. Com 54 anos de tradição e reconhecida como a segunda melhor privada do Rio e quarta do Brasil, com fins lucrativos, segundo o MEC, a Unigran Rio celebrou em 16 de junho de 2024 54 anos. E agora o curso de Direito celebra no dia 1º de agosto 30 anos. Bem, celebrar essas vitórias no ano em que a gente também participa do Comped traz um gostinho todo especial. Mas a Unigran Rio é formada por professores, por preceptores, por alunos, por grupos de pesquisa, por funcionários e por toda a sua participação ao longo de seus 54 anos. E diante disso tudo, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento a toda a instituição e espero que essa parceria seja longa e que a gente se encontre nos próximos Compeds. Muito obrigado, professora Litiane. Passo agora a palavra ao decano da Faculdade de Direito da Universidade da República do Uruguai, o professor Dr. Gonzalo Lorenzo. Muy buenos días a todos. Las disculpas que hablaré en español porque no hablo portugués, pero así como yo entiendo lo que ustedes dicen, espero también que me entiendan y hablaré lentamente. Antes que nada, mi profundo agradecimiento a las autoridades y demás miembros del CONPEDI por habernos elegido para albergar este año el 13º Encuentro Internacional de CONPEDI, que se celebrará aquí en Montevideo, y en particular haber elegido a nuestra Facultad de Derecho. El tema de este año es Estado de Derecho, Investigación Jurídica e Innovación. Naturalmente, todos temas centrales para nuestra región, para nuestros países y en general para el mundo. Quiero agradecer además particularmente porque este año nuestra universidad, la Universidad de la República, cumple sus 175 años de vida. Quizás, yendo un poco más a la historia, estamos hablando más bien de más de 180 años de existencia. Como ustedes o muchos de ustedes sabrán, es
la institución fundante de los estudios universitarios en el país. Cuenta con más de 160.000 estudiantes en total, más de 11.000 profesores docentes, más de 14 centros o facultades distribuidas en todo el país. Nuestra Facultad de Derecho tiene más de 12.000 estudiantes activos, más de 600 profesores también activos en diversas áreas. Damos estudios en 5 carreras, no solo abogacía, notariado, sino también relaciones internacionales, relaciones laborales, traductorado público. Entonces, es una institución que, por su trascendencia en el país y por su antigüedad, realmente merece tener eventos como el que ustedes muy amablemente y muy generosamente nos invitan a organizar en este año. No quiero dejar, por favor, pasar este agradecimiento, porque realmente sabemos del prestigio y de las posibilidades que tiene el CONPEDI. De hecho, ya hace unos años organizó también un evento en Montevideo y para nosotros es un honor. Queremos invitarlos a todos los que no están en la organización, pero conocen la posibilidad de venir este año, que sepan que vamos a hacer todo el esfuerzo para recibirlos como corresponde y que es desde el punto de vista científico para Montevideo, para la Universidad de la República, la Facultad de Derecho, el evento más trascendente que va a tener este año en materia de investigación científica. Tradicionalmente realizamos un encuentro en el mes de agosto o septiembre de investigadores uruguayos, donde se presentan los proyectos en los que están trabajando nuestros profesores. Pues bien, este año, por supuesto que vamos a sustituir toda la actividad interna de nuestro país por este encuentro. Así que, de mi parte, además de agradecer, invitarlos calurosamente a que todos puedan venir y esperamos realmente que nuestra ciudad y nuestra facultad esté pronta para recibirlos y que puedan aquí desarrollar la actividad científica junto con nosotros, que sea una actividad fructífera, y confiamos en que además este evento ayude a la Facultad de Derecho a dar un nuevo salto, de Montevideo, a dar un nuevo salto en sus proyectos de investigación. Voy a reiterar, y con esto termino, lo que le dijimos a las autoridades de CONPEDI cuando nos visitaron aquí en Montevideo hace unos meses. Estamos muy contentos porque este evento nos va a ayudar a desarrollar los programas de investigación que tenemos en curso en nuestra universidad. Nos van a enseñar a tener nuevas perspectivas en la investigación jurídica y además nos van a ayudar en algo muy concreto. A mí me gusta ser bastante concreto en las cosas. En desarrollar nuestro programa de doctorado, nuestro joven programa de doctorado en Uruguay, que es el único que existe en nuestro país, el de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Estamos muy ansiosos por intercambiar con los investigadores que nos visiten para ayudar a nuestros propios investigadores y en particular a los doctorandos, que sé que es un foco muy especial que tiene el CONPEDI en toda su actividad. Así que muchísimas gracias y los esperamos con mucho afecto y muy entusiasmados aquí en Montevideo, Uruguay. Les he puesto algunos videos en el chat donde se presenta a nuestra facultad y a nuestra universidad y también algún video de la ciudad para que la conozcan a los efectos turísticos. Así que me ahorro esa información, está puesta allí a disposición de ustedes. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muitas graças, professor Gonçalo. Convido agora para fazer a sua saudação a diretora do Instituto Portucalense, a professora doutora Maria Manuela Magalhães Silva. Professora Maria.
Muito bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Sim? Muito bom dia. Muito bom dia a todos os presentes. Como diretora do Instituto Jurídico Portucalense, é uma enorme honra e prazer que eu participo nesta sessão de abertura do 7º encontro virtual do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, o COMPEDI. Gostaria de cumprimentar a senhora Presidente, a professora Samira Naspolini, todos os membros da diretoria, da organização deste evento, e fazer também um cumprimento especial ao senhor professor Raimundo Juliano Feitosa, vice-presidente e membro emérito, que lançou ao Instituto Jurídico Portucalense este importante desafio de parceria que para nós foi tão importante. E saúdo também todos aqueles que estão já a participar deste encontro e que irão também participar nos próximos dias. O Instituto Jurídico Portucalense, designamos pela sigla IJP, é um centro de investigação em ciências jurídicas cujo principal objetivo é promover, apoiar, divulgar a investigação científica nesta área, produzida quer na Universidade Portucalense, quer nos Institutos Politécnicos de Leiria e de Lisboa, que são nossos parceiros estratégicos. Trata-se de um centro de investigação que pertence à Universidade Portucalense, que eu também represento, uma vez que sou vice-presidente do Conselho de Administração da mesma. Universidade essa que está situada na cidade do Porto, em Portugal. A parceria entre o IJP e o COMPEDI é uma de extrema relevância, pois reforça o nosso compromisso com a excelência académica, a inovação no campo jurídico. Este encontro destaca-se por promover o diálogo, troca de conhecimento entre investigadores e profissionais do direito, facilitando a construção de uma rede de colaboração que é essencial para todo o desenvolvimento científico e profissional. Neste evento enfatizamos a importância da transdisciplinaridade como uma abordagem essencial para uma compreensão mais profunda dos problemas jurídicos contemporâneos. A interação entre as diversas áreas de conhecimento não só enriquece o debate, mas também vai proporcionar soluções mais inovadoras e mais eficazes. Ao integrar diferentes perspectivas, formamos juristas mais completos e críticos, preparados para enfrentar os desafios complexos da sociedade atual e deste século XXI. O Instituto Jurídico Portucalense convida todos os participantes a mergulharem profundamente nas discussões e atividades propostas, aproveitando ao máximo as oportunidades de aprendizagem e também de networking. Que este encontro seja um marco na construção de um direito mais integrado, inovador e preparado para as exigências do futuro. Esperamos que no próximo ano o COMPEDI tenha lugar em Portugal, onde teremos todo o gosto em os receber, quer na Universidade Portucalense, quer no Instituto Politécnico de Lisboa e no de Leiria. Ficaremos muito felizes se tivermos essa oportunidade de recebê-los a todos em Portugal. Será para nós um gosto, será para nós uma honra e, portanto, os meus agradecimentos mais uma vez por esta parceria. Muito obrigada a todos, um excelente evento para todos. Muito obrigada por esta possibilidade que nos deram. Nós que agradecemos, professora Maria Manuela, e ouviremos agora o professor Dr. Orides Mezaroba, diretor executivo do COMPEDI, nosso ex-presidente e coordenador geral deste 7º encontro virtual. Muito bem. Boa tarde a todas e a todos. Sei que no Brasil, bom dia. Eu cumprimento a professora Samira, nossa companheira, colega. É muito bom ver aqui a professora Samira ao lado da professora Flaviane, as mulheres muito bem representadas, né? E aqui também, nessa abertura, a maioria mulheres. Acho que essa é a nossa luta, o nosso compromisso.
Cumprimento, então, a professora Samira, cumprimento a professora Flaviane, cumprimento excessivamente a professora Maria Vital, o professor Chico, os nossos 3 representantes de área, e destaco o compromisso que a professora Flaviane assumiu diante do Comped, de fazer uma gestão transparente, democrática, inclusiva, e é isso que nós estamos vendo na área. Nós tivemos 3 encontros importantes com os programas e todos os coordenadores saíram plenamente satisfeitos. Então, nosso forte abraço e agradecimento à professora Flaviane. Cumprimento o professor Saraiva, né, um parceiro nas nossas andanças. Cumprimento a professora Litiane, enfim, é muito bom ver o Rio de Janeiro participando com a gente em nossos eventos. E cumprimento também aqui o professor Gonçalo, já fizemos um evento no Uruguai, na época se discutia a formação de um doutorado, e hoje nós vemos que já está no segundo turno. Esperamos que o evento, agora, o próximo evento, contribua significativamente para que se consolide o doutorado. E cumprimento aqui a professora Maria Manuela. Eu estive a semana passada no Instituto, junto com o professor Francisco. As instalações são ótimas. Destaco aqui o papel importantíssimo do professor Raimundo nessa aproximação. E acho que o Instituto tem um papel importante nessa questão de proporcionar um diálogo Brasil, Portugal, Europa, de uma forma geral, no que diz respeito à pesquisa, né? E, sem dúvida alguma, a participação de vocês nesse evento virtual, nós procuramos incluir em todos os GTs um professor português para acompanhar os debates dos GTs. E aqui, enfim, cumprimento o Caio, nosso mediador nessa abertura, diretor do Comped, pró-reitor, um jovem que, como estudante, já participava do Comped e hoje já assume uma importante missão na sua instituição. É muito bom ver isso. E aqui, enfim, gostaria de agradecer a Simone, ao Rui, a toda a equipe do Comped, que nos garante toda essa retaguarda, tanto dos eventos virtuais como dos presenciais. Nós estamos praticamente com 2 eventos ao mesmo tempo, né? O evento virtual e o fechamento dos artigos para o Uruguai. Tivemos em torno de mais de 700 artigos para o Uruguai, né? Ou seja, possivelmente uma participação de mais de 1.000 brasileiros e uruguaios, naturalmente, nesse evento. E para o final do ano, o edital está em aberto, é o nosso evento, Congresso Nacional, em Brasília. O que eu gostaria de chamar a atenção, enfim, para quem está nos ouvindo, é que quem for mandar artigo, por favor, mande com antecedência, né? Nesse evento, tanto virtual como presencial, praticamente a gente recebe, nos últimos momentos, quase 60%, 70% dos artigos. Isso faz com que todo o planejamento de avaliação, etc., ele se torne mais complexo. Então, se possível, quem está nos ouvindo, o edital do evento de Brasília já está em aberto e é possível mandar, e aí a avaliação ela já passa pelo fluxo contínuo, né? Esse é um pedido que eu faço em nome da Secretaria e de toda a nossa equipe de retaguarda e, naturalmente, de todos os avaliadores que a gente tem que acionar para garantir prazos, principalmente na compra de passagem, na estrutura de hotel e assim por diante. Então, agradeço também muito os nossos avaliadores, nós temos parceiros importantíssimos em todos os eventos, ou seja, num evento de 1.500 artigos, são 3.000 avaliações no mínimo, né? Isso requer
dedicação das pessoas na avaliação dos artigos, para que a gente possa, de certa forma, garantir a qualidade dos debates e, naturalmente, a qualidade na publicação dos artigos. Agradeço os coordenadores de GTs, né, que vão estar aqui durante toda a semana disponibilizados, enfim, coordenando nossos GTs e garantindo um profícuo debate. Nós já estamos desenhando 2025, nós manteremos, né, professora Samira, o evento virtual, acho que ele é importantíssimo, e no segundo semestre nós estamos trabalhando para realizar o evento nosso em São Paulo e o internacional em Lisboa. Então, agradeço muito aqui o Instituto, né, pela essa confiança no Comped, esse reconhecimento do Comped, para a gente fortalecer fundamentalmente a internacionalização de nossos programas, né? Nós não queremos mais, naturalmente, fazer um evento de brasileiros no exterior. Então, quanto mais houver o envolvimento de pesquisadores e alunos nos países em que a gente realizou o evento, sem dúvida alguma que isso vai fortalecendo mais as redes. E nós já sentimos que no Uruguai isso será muito diferente, né? A gente fez uma reunião com um grupo grande de professores, todos motivados no sentido de apresentarem artigos, de participarem nos debates. E, naturalmente, com antecedência agora de mais de um ano, é o que a gente vai fazer aqui em Portugal também, ou seja, fortalecer essa participação e esse diálogo, para que as relações elas não sejam exclusivamente pessoais, mas fundamentalmente institucionais. Eu acho que é esse o compromisso, né, professora Samira, que a gente assume enquanto diretoria, e é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, eu desejo a todos um ótimo evento, agradeço todo o apoio que a gente recebe, direta e indiretamente, dos nossos colaboradores e, fundamentalmente, dos nossos patrocinadores. Eu acho que essa é uma tarefa que, a partir de agora, nós temos que fortalecer, nessa parceria no financiamento dos nossos eventos, para que a gente possa garantir mais qualidade ainda. Então, para todos e a todos, um ótimo evento, estaremos aqui acompanhando. Forte abraço. Muitíssimo obrigado, professor Eurides. Antes de concluirmos esta solenidade, agradecemos a presença das autoridades presentes, desfazendo a mesa inicial da abertura do 7º encontro virtual do Comped. Convidamos todos e todas a permanecerem conosco através deste link que foi enviado para acesso à transmissão desta solenidade. Na sequência, teremos a palestra de abertura, que será proferida pelo professor Dr. Roberto Cante de Lima. Ele irá nos agraciar com uma reflexão acerca de suas considerações sobre a pesquisa científica e o saber jurídico. Convidamos a professora doutora Samira Aide Dalfarra Naspolini, presidenta do Comped, para permanecer conosco e coordenar os trabalhos. E eu retorno ao final para o encerramento. Professora Samira, com a palavra para a condução da conferência de abertura. Bom dia, professor Roberto. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou rapidamente, né? Não tem como falar rapidamente, apresentar o professor Roberto rapidamente, mas como nós tínhamos esse tema da transdisciplinaridade, foi a primeira pessoa que a gente pensou em convidar para participar dessa abertura, né? Porque o professor Roberto tem um extenso currículo de pesquisa e também, né, de atuação na área da transdisciplinaridade, juntando o direito com antropologia, né, com questão da pesquisa empírica também, né, uma vez que tem aí a formação
em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas também mestrado em Antropologia, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado também pela Universidade de Harvard em Antropologia. Vou passar a palavra para o professor. Ele não queria muitas apresentações, né, professor, mas achei importante fazer essa pontuação. E fique com a palavra, estarei aqui com o senhor, e ao final a gente volta para encerrar o evento, a abertura. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professor. Eu é que me sinto muito honrado, né, em aceitá-lo. Recebi esse convite através, né, do professor Mazzaroba, né, que é da Fundação Boatê e do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, e isso me deixou muito satisfeito, porque eu acho que o primeiro curso que eu dei para a área do direito da pós-graduação foi em Santa Catarina, né, há muito tempo atrás, porque eu sou muito velho, então esse negócio se perde no tempo, mas foi lá, e depois eu compareci a vários congressos, né, promovidos pela Faculdade de Direito de Santa Catarina, então eu fiquei muito satisfeito com essa lembrança. E com as suas palavras, né, fico muito honrado também pelo seu reconhecimento, né, do meu trabalho, e pode crer que eu estou sempre muito disponível, né, para o Comped, para outras atividades que eventualmente possam acontecer. Atualmente, eu leciono o programa de pós-graduação em Direito, né, da Universidade Veiga de Almeida, que é uma transformação, né, do programa de pós-graduação em Direito da Gama Filho, que foi extinta, né, a universidade, então ele se deslocou para lá, está fazendo 10 anos esse ano. E também leciono na Antropologia, no programa de Antropologia da UF e de Justiça e Segurança também. Eu coordeno o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, eu vou falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com a palestra e com o tema da palestra, e os INCTs são uma proposta de levar a pesquisa de excelência para a sociedade, né? Uma coisa de aplicação da ciência, e no nosso caso, que somos cientistas sociais, especialmente nas tecnologias sociais, né? O que representa a construção de novas formas de lidar com velhos problemas, né? De maneira inovadora, né? Então, o nosso INCT, que é o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, tem uma proposta multidisciplinar, né, em antropologia, sociologia, direito, ciência política, história e psicologia, né? Nós fazemos pesquisas, como diz o nome, sobre processos institucionais e não institucionais de administração de conflitos, sendo que a administração, no caso, representa o nome genérico, né, para todas essas outras formas de administração de conflito, como mediação, conciliação, arbitragem, etc. E estamos presentes em 7 estados, né, e 9 países, né, atualmente nessa versão do INCT, que começou em 2009, vai terminar agora em 2024, quer dizer, está fazendo 15 anos. Né? Aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, temos uma colega, a Paula Veloso, e também no Departamento de Antropologia, a professora Flávia Medeiros. Né? A metodologia do INEAC é de pesquisas qualitativas e quantitativas, mas a ênfase da pesquisa é em etnografias. Etnografias são pesquisas empíricas feitas, né, com trabalho de campo, né, e que levam em consideração sempre na interpretação do que se está vendo, das representações dos atores, dos agentes que estão fazendo as coisas. Né? Então, não é uma pesquisa de observação direta e de reprodução das interpretações, mas ela
necessariamente leva em consideração o que os atores acham que estão fazendo, né, e por que estão fazendo. E isso é muito importante, porque pretende exatamente caminhar um pouco além, né, das opiniões, né, e das ideias que se possam ter externas, né, às atividades do campo. A originalidade dessas pesquisas, como a senhora mencionou, são que elas são feitas com o direito e não sobre o direito. Então, não é só uma antropologia, uma sociologia, é sobre o objeto, mas é com o objeto. E, nesse sentido, nós temos atuado, né, fortemente desde 2020, né, na formação de profissionais em nível de pós-graduação, estrito sensu e lato sensu, na área jurídica. E também, atualmente, além da UVA, trabalhamos lá na PUC do Rio Grande do Sul, com o professor Rodrigo Azevedo, né, no PPG CRIM, e na Universidade de Brasília, né, com o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, na pós-graduação em Direito, né, no doutorado em Direito. A palestra que eu vou fazer, portanto, ela nasce dessas etnografias, né, que foram realizadas por mim e por alunos de pós-graduação, né, nos programas que eu leciono, e, portanto, realizada sempre com o direito, né? Isso está publicado em várias editoras, mas especialmente pela editora Autografia, que, desde a existência do INCT, tem financiado e publicado mais de 70 títulos, né, nessa área de pesquisas etnográficas sobre o direito, com o direito, e que é coordenada essa coleção por mim e pelo meu colega Lenin Pires, né? Temos os exemplos recentes desses trabalhos que são sempre comparativos, mas por contraste. Diferentemente do direito, que compara por semelhança, nós utilizamos uma metodologia da antropologia, que é a comparação por contraste, né? Então, essa comparação pensa esses diferentes países, diferentes estados, contrastando, né, vendo quais são as diferenças e quais são as equivalências que existem essas diferenças, né? Por exemplo, temos um dossiê publicado ano passado com a revista Antropolítica sobre o direito na França, nos Estados Unidos, Argentina, né, e Brasil, né? Temos também um encontro anual na Veiga de Almeida, que produz coletâneas, a última também produzida também com palestras, né, de colegas da França, dos Estados Unidos, etc. Como é que eu vou desenvolver a problemática aqui, né? Eu vou falar inicialmente sobre a diferença do ensino das ciências sociais e naturais e do ensino jurídico, né? E vou chamar a atenção para a diferente lógica que incorpora e que estrutura esse ensino e, portanto, a produção do conhecimento nessas duas áreas, né? Que na área do direito vamos dizer, estrutura através do princípio do contraditório, e na área das ciências sociais, através de um princípio adversário, que é chamado. E essa diferença das lógicas que informam a produção do saber jurídico e do saber das ciências sociais, na minha experiência, ela é o maior obstáculo que existe para o diálogo entre o campo jurídico e a ciência jurídica e as ciências sociais e as ciências naturais. E essa maior diferença se expressa no título dessa palestra, né, que é a teoria na prática não funciona, ou, né, a prática na teoria é outra, etc. Porque a noção de teoria no direito está muito ligada à doutrina, né, a doutrina dogmática, etc. E a noção de teoria nas ciências sociais, ela está ligada à experiência ou a experimentos, né? Quer dizer, que são produtos da observação. Então, um é produto de uma especulação, o outro é produto de uma observação. E, por isso, eu sustento, né, nessa palestra, e tenho falado isso muitas vezes e publicado,
dizer que a pesquisa empírica no direito, com o direito, e a pesquisa dogmática no direito, elas são complementares, e elas não são opostas. Elas estão interessadas em construir um campo que tenha uma interpretação, né, que exatamente sobre o tema desse congresso, né, do COMPED, do 7º COMPED, que é essa transdisciplinaridade. Mas para ocorrer essa transdisciplinaridade é preciso estar atento, né, para essas diferenças de status do conhecimento. Então, como é que são as práticas, da reprodução, da produção e reprodução desses conhecimentos? No direito, né, esse ensino do direito é feito principalmente com a leitura, né, de tratados, manuais, etc. Mas há uma coisa interessante nesses tratados e manuais, que é que eles têm divergências, né? Um manual diz uma coisa, outro manual diz outra coisa. Portanto, eles não se caracterizam exatamente como manuais, vamos dizer, técnicos, né? Manuais que ensinem como fazer, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Que não haja um consenso sobre como fazer no campo do direito, né? Então, tem comentários ao Código de Processo Penal para a defesa e tem um comentário para processo penal para acusação, né? Jurisprudências diferentes, doutrinas diferentes, etc., que não convergem, né? São muito diferentes isso de um manual técnico, como, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um manual chamado Trial Techniques, né? Onde você aprende a como você vai operar num julgamento, né? E que é absolutamente descritivo, né, das fases do julgamento, do que você tem que fazer, como é que você tem que perguntar, etc. Então, inclusive, eu aprendi isso lá nos Estados Unidos, quando eu fiz pesquisa de campo em São Francisco e em Birmingham com a polícia, e em São Francisco com a Defensoria Pública, e depois também com o meu colega e amigo e advogado e professor de processo penal, George Bichara, na Universidade da Faculdade de Direito, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, na Faculdade de Direito, né? Ele lá dá uma disciplina chamada Clinic, né? Clinic, né? da clínica do direito, e ele então ensina essas coisas para os alunos e tal. É muito interessante, muito diferente aqui das práticas do ensino da prática do direito nas universidades brasileiras, né? Mas essa divergência doutrinária, né, vamos dizer assim, que é naturalizada, vamos dizer assim, é considerada assim mesmo, ela faz com que o direito se caracterize, né, como um conjunto de dogmas sobre o vir a ser, né? Quer dizer, o direito, a dogmática, o saber dogmático está interessado. Opa, apareceu para mim, não estava aparecendo. A minha leitura aqui, né? O que deve ser, né, que deve sustentar a sua reprodução, né, em termos de autoridade doutrinária, institucional. Quer dizer, o tribunal diz qual é a doutrina que ele vai seguir, os juristas também escolhem, né, os seus lados, as suas doutrinas, etc. O que vem a produzir uma divergência naturalizada no campo, né? Não há a necessidade de consenso, né? Há uma eterna divergência que é motivada exatamente pela lógica do contraditório, que é quem constrói tudo isso, né? Na prática de advocacia, novamente, né, o princípio do contraditório se exerce através da lógica do contraditório. Isso é muito interessante porque em várias, né, na França, nos Estados Unidos, etc., a prática de advocacia é regida, né, depois da Revolução Burguesa, pela lógica adversária, ou pelo princípio adversário, né? O princípio adversário diz que se você for acusado, você tem direito de se defender, né? Basicamente é isso. Só que essa defesa e essa acusação são feitas com lógicas chamadas de adversárias, né? Isso quer dizer que essas lógicas elas podem concordar,
não há problema de haver consenso entre as partes e o juiz para que o pleito seja resolvido em caso de consenso. E aqui no Brasil nós seguimos uma lógica do contraditório que espelha esse princípio do contraditório também, que ele ficou chamado no Brasil de princípio do contraditório, por causa da lógica do contraditório, que é uma lógica absolutamente antiga, medieval, né, pré-científica, de Bolonha, da criação da Faculdade de Bolonha, e que estrutura o campo jurídico, né, quer dizer, da sua dogmática, sua filosofia moral, etc., mas ele não é uma lógica pós-científica, né? E tanto é assim que os manuais de pesquisa jurídica, né, científica, costumam dizer que os métodos de construir a pesquisa são dedutivo e indutivo, o que não são métodos, são formas de raciocínio, né? São formas de observar, de criar pensamento e especialmente especulações, né? Na filosofia se trabalha com isso. A prática de advocacia também, né? A prática advocatícia também se exerce, portanto, dessa maneira, né? E isso é muito explícito, né? Por quê? Porque, por exemplo, no processo penal é obrigatória, né? O contraditório. Não há agora, há várias tentativas de introduzir isso, mas não no processo ele mesmo, né? Então, o que significa isso? Significa que as duas partes divergem, né, infinitamente, até que uma autoridade interrompa e declare uma vencedora e a outra perdedora. Então, não há consenso no processo, né? Quer dizer, o processo ele é divergente e ele só termina quando tem uma autoridade de fora do litígio, das partes, que escolhe uma verdade. E no caso do processo penal, é até uma coisa mais complicada, que é uma verdade real, né? Como coisa que, se pudesse haver uma verdade real, já que a realidade tem várias perspectivas e a verdade é uma coisa instrumental, né? Depende do contexto, né? Então, ele usa o argumento de autoridade para resolver o problema do litígio, né? Além disso, você tem várias interpretações, como eu já disse, doutrinárias, né, das leis substantivas e processuais, o que leva a uma imprevisibilidade, né, no resultado dos pleitos. Isso se junta a uma autonomia administrativa dos tribunais, né, que, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio, a Lei Maria da Penha, a vara que cuida da Lei Maria da Penha, ela não julga casos cíveis, embora haja uma jurisprudência do STJ nessa direção. Ela manda os casos cíveis, né, para as outras varas cíveis para a pessoa resolver o seu problema. Uma coisa também que salta aos olhos é que cada tribunal de justiça tem o seu próprio sistema, sua própria plataforma de informação. Eu, como lido com pessoas, com alunos, né, de vários estados, aqui mesmo em Santa Catarina, né, aí mesmo em Santa Catarina, né, há um aluno meu, o Michael, lá de Lages, que trabalha com isso, né, e que tem a professora Paula também, está fazendo estudos aí, e fez também no Rio, etc. E cada lugar desse tem uma plataforma diferente, o cara tem que, inclusive, aprender, né, a plataforma para poder ter uma aula de plataforma quando ele vai de um estado para o outro, né? E, no entanto, né, há uma uniformidade na justiça eleitoral. Quer dizer, para fazer uma justiça eleitoral eficaz, mundialmente famosa, que inclusive nos defendeu, né, na contestação do resultado eleitoral, a justiça faz perfeitamente. Então, não é uma questão de desconhecimento, né, de ignorância, nem nada. Quer dizer, é uma coisa intrínseca, né, à estrutura administrativa, essa autonomia, né, dos tribunais de justiça, que é, ao mesmo tempo, um pouco confundida com a independência, né?
isso quer dizer que, né, que o camarada vai lá no advogado, né, consulta o advogado e ele, como é que é, doutor? Vai dar ou não vai dar e tal? E aí ele é um famoso depende, né? Depende do juiz, depende do promotor, cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença, na prática a teoria é outra, de cabeça de juiz e mundo de neném, ninguém sabe o que vem, o juiz acha que é Deus, o desembargador tem certeza, o bom advogado conhece a lei, o melhor conhece o juiz, né, na perspectiva da melhor doutrina, né? Como consequência prática disso, o volume de recursos aumenta, né? Porque a pessoa está sempre esperando que haja uma divergência numa instância superior que possa beneficiá-la, né? Então, as pessoas querem diminuir os recursos, diminuir a oportunidade de recurso, mas não mexe numa questão que é a questão que provoca entre outras, né, evidentemente, que provoca e estimula esses recursos. Além disso, há prazos próprios e impróprios, né, nos cartórios, etc. Então, isso deixa a duração do processo também muito incerta. Então, tudo isso leva a uma certa insegurança por parte dos profissionais, né, que os advogados que têm que prestar conta aos seus clientes, e também do ponto de vista da magistratura, né, e da, do Ministério Público, etc., que tem que lidar também com essa imprevisibilidade, né? E é muito comum, né, se ouvir isso, né? Eu cansei de ouvir que não se aprende na faculdade, né, a advogar, que a teoria na prática é outra. Mas o problema é que a teoria a que se referem, né, essa prática não é uma teoria, é uma doutrina, né? E ao ser uma doutrina, ela não está preocupada com a prática. Não é objeto da teoria prática. O objeto da doutrina é estabelecer horizontes, estabelecer valores, estabelecer opiniões autorizadas, né, sobre questões, vamos dizer, de direito e questões que são sempre questões morais, né? Mas já vamos ver que a teoria é outra coisa, né? Então, a lógica das ciências naturais e sociais, já diria o Perelman, né, é uma lógica argumentativa. Por quê? Porque ela quer convencer todo mundo. Não é uma lógica persuasiva, que vise um objeto, como, por exemplo, o juiz, de convencê-lo da minha versão, né? Isso é uma lógica persuasiva, segundo o Perelman, né? A lógica que universalizante, argumentativa, ela quer convencer a parte contrária também, né? Então, o que é essa ciência, o produto da ciência, né? É aquilo que a gente fala de um consenso provisório dos pares sobre os fatos. Somente quando há consenso sobre os fatos, e que fatos esses que foram criados através de metodologia científica, observação empírica, ou experimentos, etc., ou experiências, é que você pode divulgar esses fatos e pedir a concordância dos seus pares, que vão examinar a sua metodologia e ver se o resultado é ou não é ou não é considerado provisoriamente. A ciência é a coisa mais provisória que tem, né? Não é nada definitivo, como muitas vezes a doutrina se pretende que seja uma coisa durável, né? A ciência não pensa nisso. A ciência é sempre o conhecimento, sabe que ele é provisório. Amanhã, depois, tem outras coisas. E opera, né, como eu disse, com a observação, né, com experimentos, no caso das ciências naturais, né, com equipamentos, com substâncias, etc., com pessoas, né, na biologia, ou experiências com seres humanos, né, e não em seres humanos, né? A ciência natural humana, ela vai fazer experiência em seres humanos, né, como a biologia, a biomedicina, etc. Nós não, nós fazemos experiências com os seres humanos, quer dizer, partilhando as suas ideias, os seus conhecimentos, etc. E é isso que eu disse, né, que é muito interessante nessa questão o que são fatos para a ciência,
né? Porque fato para a ciência é circunstâncias sobre as quais há consenso. Enquanto que, por exemplo, em inglês eu estive lá nos Estados Unidos há muito tempo e fiz um trabalho com direito lá, etc. É fact quer dizer que tem consenso sobre aquilo. Não há tradução possível para uma expressão muito comum nossa, que é apurar a verdade dos fatos. Você não pode dizer isso em inglês. Não tem como. Porque ou é um fato, e aí ele é consensual, ou não é consensual, então não é um fato. Então, só é um fato, aquela coisa dos tribunais americanos do filme, né, que você vê evidência, aí tem uma discussão, aí vira fato, aí o juiz depois diz que virou prova. Então, é uma coisa, vamos dizer, progressiva, né, que leva a uma consensualidade sobre o que está acontecendo. Então, são essas as matérias-primas da construção das teorias, né, que Acho que o professor caiu. Acho que ele caiu. Pedir desculpas a quem nos assiste. Já vamos procurar resolver essa questão. E foi assim, abruptamente, né? houve um Tá voltando. problema que eu não sei qual. Caiu, professor. Então, quer dizer que a construção de uma teoria é uma construção sobre fatos empíricos, observação, etc., que são consensuais, né? Não é a minha opinião, é aquilo que se tornou consensual, que é uma coisa que transforma a minha discussão em pautada pela autoridade dos argumentos. Quer dizer, são os argumentos que eu uso para convencer as pessoas, a parte contrária, está discutindo comigo, para transformar o resultado da minha pesquisa num fato, é uma autoridade, ela, quando se constrói isso, quando isso é construído e é admitido que o meu trabalho é científico, então eu uso, é porque ele se fundou na autoridade dos argumentos, e não no argumento de autoridade, como é o caso da doutrina, né? Então, no nosso caso, se a teoria não serve para interpretar os fatos, tem que ser substituída por outra melhor, né? Que é a expressão do Kuhn, né? Que é o historiador da ciência, que os dogmas foram feitos para serem superados, né? É isso que ele diz. Ora, então, no direito brasileiro, para a gente, né, caminhar para o final aqui, a aplicação da lei é de acordo com o princípio adversário, que atua, é chamado de princípio do contraditório, e que atua de acordo com a lógica do contraditório, né? Que é uma lógica pré-científica, que opunha duas teses diante de uma plateia, de uma banca, para descobrir a tese verdadeira dita por uma autoridade. Não é isso? Então, é avesso ao consenso. As duas partes divergem infinito, né? Até que seja interrompido pela autoridade. Pode rodar, companheiro. Está ouvindo? Não. Mais. Isso. Agora o próximo. Consequências. Pode mandar o próximo. Isso. São distorções observadas na tentativa de introduzir métodos consensuais, por exemplo, nos institutos processuais brasileiros. O GCRIM, né? Trouxe a plea bargain para introduzir no GCRIM e no JECs, né? Para funcionar e tal, mas só que a transação penal, ela você tem que, o sujeito, para ganhar o benefício, entre aspas, né, que se fala, ele tem que concordar com a imputação, porque se ele não concordar com a imputação, manda para o juiz. Então, não há como, né, discutir,
Professor, nós não estamos ouvindo mais. Professor, microfone está fechado. Professor Roberto? Professor? Professor? Não, professor. Professor, quando o senhor tirou o microfone, desconectou quando o senhor tirou o fone de ouvido, desconectou o microfone. A gente não consegue lhe ouvir. Acho que o senhor vai ter que sair e entrar novamente para poder ativar o microfone. Vixe. Eu vou fazer assim, eu vou tirar o professor da sala e o professor volta pelo mesmo link. Tudo bem? A tecnologia facilita, mas também tem seu preço, né, gente? Opa! Ouve? Sim, professor, sim. Ouve, tá. Ótimo. Sigamos. Então, né, quer dizer, acordo de não persecução penal. Tem vários alunos estudando isso, né, em vários estados do Brasil. Cada lugar é uma coisa. Mas o sujeito tem que confessar para fazer o acordo. Primeiro ele tem que confessar, está na lei. Aí tem juiz, o promotor que não faz isso, promotor que faz, etc., como sempre. Mas a lei diz que ele tem que confessar. Ora, e se ele desistir do acordo depois que ele confessar, achar que não está bom, o que ele confessou pode ser usado contra ele. Quer dizer, tem uma discussão sobre isso, mas é possível, já foi feito, né? Então, por quê? Porque a lógica não é consensual, a lógica é contraditória. Então, sempre se acha que essa discordância e a opinião autorizada do juiz para resolver a contenda é a melhor solução, né? Em vez de se achar que a melhor solução é aquela que se encontra entre as partes, não é isso? Então, é diferente, né, naturalmente, por exemplo, da lógica americana, que até nos julgamentos do júri, né, onde as partes não chegaram a um acordo, no meio do julgamento você pode, até os jurados entrarem na sala secreta, ele pode fazer um acordo e acabar com o julgamento, né? A solução entre as partes é melhor que a solução. Então, são processos e culturas jurídicas diferentes. Eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, estou dizendo que como é que difere. E quando o Brasil importa, né, algo de uma cultura diferente, aí o negócio parece que não funciona, mas é porque ele esbarra nessa cultura, né, do contraditório. Então, não é uma coisa, um funciona de um jeito, outro funciona do outro, tudo bem, nada contra. Mas a importação é que é o problema. Na hora que faz a importação,
é o problema. E as pessoas, né, os juristas e tal, muitos juristas, dizem que é ótimo, né, que o ecletismo e tal, mas o problema é que faz ruído, faz ruído, né, entre o que se pretende, né, e o que se alcança. Então, o saber jurídico dogmático opera por doutrinas, né, construídas com essa mesma lógica do contraditório, né, tem definições de vir a ser, né, e isso é fundamental, porque não há um interesse, né, específico em saber como a prática jurídica, qual é o resultado dela em relação à sociedade. Não há a dogmática não está preocupada com isso. Eu não estou dizendo que ela tem que se preocupar, eu estou dizendo que ela não está preocupada com isso. Então, quando acontece alguma coisa na realidade, na prática, que é estranha, que é, né, vamos dizer, considerada mal feita, aí você vai e pune o juiz, pune o promotor. Mas a lógica da coisa, você continua sem alterar. Quer dizer, por que aconteceu aquilo? Por que foi possível acontecer aquilo? Você não sabe, porque não é um assunto, né? Você quer apenas dizer como é que tem que ser e, eventualmente, castiga quem não faz. Mas como é que está acontecendo? Não se sabe, né? Então, por isso, a pesquisa empírica em direito é importante, né? Porque o papel dela é complementar né, a criação das doutrinas, né, para aferir como as leis e doutrinas são aplicadas na sociedade. Não é isso? Nesse sentido, a etnografia aqui no Brasil é o único meio de saber como funciona a aplicação da lei para colocar à disposição do público interessado elementos que podem subsidiar a formulação de políticas públicas de justiça e segurança pública, que aperfeiçoem o sistema, criação de teorias interpretativas do campo através da observação de suas práticas, né? Então, você vai fazer uma teoria que explique como é que funciona o sistema e aí forneça subsídios para você aperfeiçoar os efeitos que esse sistema tem na sociedade, porque esses efeitos não são sistematicamente observados, né? Por isso eu digo que ela é complementar, né? Não é uma postura, vamos dizer, que contradiga ou que se contraponha à dogmática jurídica. Como muita gente acha, né? Por isso que eu estou falando isso, que muita gente acha que se opõe, né? Que está querendo deslegitimar a dogmática, não é nada disso. Então, no caso aqui, para terminar, né, no caso do encontro, que é o problema da transdisciplinaridade, né, o principal obstáculo epistemológico, né, para essa transdisciplinaridade com o direito é essa confusão entre as teorias dogmáticas e as teorias científicas, que elas não querem dizer a mesma coisa, né? E isso é muito claro quando a gente está dando aula. A gente está dando aula e fala lá de autores, né, teóricos da antropologia, da sociologia, da ciência política, etc. E os alunos pensam que são opiniões, né? Você cita, olha, esse autor aqui, né, na minha área lá, Michel Misse e tal. Mas isso é o que ele acha, professor. Isso é a coisa que ele acha, a opinião dele. Porque eu tenho outra opinião. Entendeu? Quer dizer, bom, mas ele passou um ano fazendo pesquisa e tal, foi lá no campo, né, fez, entrevistou, conversou. Não, mas eu também faço tal. Quer dizer, acho que, como a doutrina, né, a teoria é discutível, né, nesse sentido, discutível pelo contraditório, não pela argumentação. Pela argumentação é sempre discutível, mas pelo contraditório não. Dizer que ele tem opinião melhor que o Michel é brincadeira, né? Não por causa do Michel, da autoridade do Michel, mas porque ele é um pesquisador, fez a pesquisa para chegar àquela conclusão, né? Então, teorias não são, como as pessoas pensam, opiniões desautorizadas fora do campo, mas conhecimentos provisórios, não são definitivos, que explicam ou interpretam aspectos da realidade e foram construídos através de métodos transparentes de acesso universal. Isso é fundamental, que a metodologia seja conhecida para você aferir, né, a validade do conhecimento produzido, né?
Agora, no direito, a categoria teoria adquire usos e significados de corrente doutrinária, né, de opiniões autorizadas. E aí tem uma confusão, né, porque fala em teoria geral do processo, teoria dos contratos, teoria da causa de pedido, teoria da nulidade, teoria sobre o fundamento jurídico da coisa julgada, etc., que são opiniões autorizadas, não é isso? Mas não são teorias científicas. Então, finalmente, né, conhecimentos absolutos não são científicos, mas pertencem ao campo religioso que tudo explica, né? A ciência é provisória, temporária. Não há como associar o conhecimento científico a um conhecimento dogmático, né, que vá durar para sempre. Isso aí é uma fetichização da ciência, não é isso que acontece. Mas para compreender isso, seria necessário, né, além de produzir, consumir o conhecimento. Então não é uma questão de fazer os colegas do direito virarem cientistas sociais, produzir, mas de consumirem essas teorias sem confundi-las com opiniões autorizadas, quer dizer, dando a elas o crédito que elas merecem, que não é um crédito absoluto, de verdade absoluta, religiosa, nem de explicação definitiva, mas são aproximações da realidade, né? São coisas que vão andando, aí vem o outro, melhora um pouquinho, vem o outro, melhora um pouquinho, e assim funciona. Então, por isso que a teoria na prática é outra, só quando a teoria não é teoria, é doutrina. Quando a teoria é teoria mesmo, ela tem que corresponder a uma prática. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, desculpe aí os percalços tecnológicos aqui, e fica aí o meu contato, né? IPA saiu aí, mas no finalzinho tinha o meu contato ali, quem estiver interessado. Esse instituto que eu mencionei é INEAC. Se entrar no Google, vai aparecer lá, tem YouTube, tem Instagram, tem essas coisas todas, e nós estamos às ordens também. Tem muito material lá no canal do YouTube, no site, etc. O próximo que tem isso tudo. Esse é o meu. Isso aí, ó. Tá aí os endereços. Vai ficar com vocês, né? Então fique à vontade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Roberto Cândido de Lima, pelas valiosíssimas lições que nos foram ensinadas nessa manhã, no nosso painel de abertura do 7º Encontro Virtual. Então, agradecemos mais uma vez ao professor, à professora Samira Naspolini, que esteve aqui conosco. Desejamos a todos e todas um ótimo 7º Encontro Virtual do Comped. Acompanhem diariamente nossas redes sociais para ficarem por dentro de todas as novidades do nosso encontro. Muito obrigado e aproveitem o evento. Até mais. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado. Obrigada, professor. Muito obrigada, parabéns. Obrigada aos nossos intérpretes. Caio, obrigada, um abraço. Verdade. Um ótimo evento. E obrigado aos ouvintes, né, que Sim. nos ouviram aí, os assistentes virtuais. Verdade. Parabéns, professor. Muito obrigado. Obrigado, senhora. O Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito deseja boas-vindas a todos os participantes do 7º Encontro Virtual. Este ano, com o tema A Pesquisa Jurídica na Perspectiva da Transdisciplinariedade. E para que você tenha a melhor experiência neste evento, confira alguns avisos importantes. Acesse o hot site oficial do encontro. Fique por dentro das datas e horários dos painéis, artigos e pôsteres. Neste mesmo espaço, você também tem acesso ao manual de apresentação. Os links das salas virtuais você encontra dentro da área restrita no site do Comped, acessada com seu login e senha. Verifique se possui conexão com a internet e se o microfone e a câmera do seu dispositivo estão funcionando. Chegue cedo às salas e, após solicitar acesso, aguarde a autorização do monitor do Comped. Mantenha a câmera e o microfone fechados e só ative no momento da sua apresentação. Em caso de dúvidas ou problemas técnicos,
procure os monitores disponíveis nas salas virtuais. Estamos muito felizes com a sua presença em mais essa atividade, promovida em parceria com a Faculdade de Direito de Franca, a Unigran Rio, a Faculdade de Direito da Universidade da República Uruguai e o Instituto Jurídico Portucalense, da Universidade Portucalense. Acompanhe nossas publicações nas redes sociais, marque o Compede e compartilhe esse momento de socialização do conhecimento científico.